A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição de número 13, que traz por título: Está na moda a falácia dos modismos religiosos. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal sempre postamos videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância e agora também o discipulado. E só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família crente. Mas agora quero saber o seguinte: como vai ser o encerramento da sua EBD desse quarto trimestre? Vai ter bolo, vai ter churrasco, vai ter café certificado, simulado, apresentações. Como vai ser o encerramento do quarto trimestre de 2024 na sua igreja? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula. Lição de número 13 do Juvenis, do quarto trimestre de 2024, que traz por título: Está na moda a falácia dos modismos religiosos. Veja só, se você é professor, sempre recomendo: inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque já está disponível em nosso canal a dinâmica para esta aula. E você já sabe, se você quiser a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O blog vai aparecer, você clica no menu Juvenis. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada e 2 comentários específicos desta lição. A lição descomplicada e a lição comentada. São sensacionais, você vai gostar. Mas também, se quiser, pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas para verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Aqui você pode perguntar: o que significa moda? O que significa falácia, modismo e religião? Pergunte também: qual deve ser o nosso posicionamento diante dos modismos religiosos? Será que nós podemos participar, fazer, sim ou não? Ou seja, inicie fazendo a discussão com relação ao título. Assim você já vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Agora vamos para o nosso versículo em destaque, onde está escrito: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios, capítulo 4, versículo de número 14. Devemos entender que sempre existiram e sempre existirão neste mundo, nesse sistema, falsos doutores, pastores, profetas, enganadores, que vão estar em nosso meio, mas pregando aquilo que não está escrito, mandando fazer aquilo que não foi autorizado por Jesus. E nós precisamos ter maturidade, conhecimento, para que nós não venhamos cair nessa teia de enganos, de falácias. Nós precisamos ter conhecimento para não sermos enganados. E já vai aprendendo também. Precisamos aprender para depois ensinar. Assim, tudo que você vai estar aprendendo hoje, converse com a sua turma, incentive também seus alunos a conversarem com seus irmãos, com seus amigos, com seus pais. É necessário divulgar mais a palavra do Senhor. Agora vamos para a nossa leitura diária. Somente lembrando, toda semana no meu Instagram, pegue endereço PR Giovanni Santos, ou no Instagram do nosso canal Descomplicando.ateologia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária. Você pode pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, toda quarta-feira, nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Fique à vontade para pegar e compartilhar com seus alunos. Leitura diária de segunda-feira.
A Bíblia tem origem no próprio Deus. Na terça, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. Na quarta, não devemos buscar adivinhadores. Na quinta, Deus abomina as práticas de encantamento. Na sexta, não acreditem em todo espírito. No sábado, o castigo dos falsos profetas e dos idólatras. Irmãos, devemos estar cientes que somos cristãos e toda a nossa fé tem que ser direcionada pela palavra do Senhor, pelaquilo que está escrito, e não por milagres, movimentos, encantamentos. Devemos vigiar e ver se o Espírito é de Deus ou não. Isso mesmo, tem muitas coisas acontecendo por aí que não é Deus que está fazendo, não é o Espírito Santo que está realizando. Vamos ter cuidado. Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que é a nossa leitura oficial, que está em Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 12. Após isso, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 ao versículo 16. Recomendo você fazer a leitura compartilhada. Isso mesmo, vamos colocar os nossos juvenis para estar lendo a palavra do Senhor. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, que é conectado com Deus. Quem tem medo do gato preto, do espelho quebrado, de uma sexta-feira 13, ou não passa debaixo de escada por achar que dá azar? Você sabia que alguns edifícios chegam a eliminar o 13º andar do painel do elevador? Lógico que, como cristãos, você não tem essas superstições, mas precisamos falar sobre elas e suas adaptações. Quem já deixou a Bíblia aberta no Salmo 91, até as folhas ficarem amareladas, crendo na proteção desse ato, ou nunca tirou um versículo da caixinha de promessa para saber qual era a resposta de Deus para determinado assunto? Ou quantas pessoas bebem copos de água crendo que resolverão seus problemas ou que serão curadas? Saiba que agir assim significa transformar a fé viva no Deus Todo-Poderoso em mera superstição ou amuleto. Nós cristãos devemos ter a certeza de que a nossa proteção vem de Deus e da obediência à sua palavra. Presta bem atenção. Nós, enquanto cristãos, não podemos ser supersticiosos. Nós oramos, buscamos ao Senhor segundo a vontade dele. Ou seja, não tem nada que você faça, que você pegue, que você mostre a Deus, que faça com que ele venha te abençoar por causa disso. Quer ser abençoado? Obedeça a palavra. Quer receber as bênçãos do Senhor? Adore o nome dele. Converse com Deus. Nós temos a liberdade de conversar com Deus. Logo, a sua casa, a sua família não vai estar protegida porque você pega a Bíblia no Salmo 91 e deixa aberta. A sua casa não vai estar protegida por causa disso. Não vai estar protegida por nenhum tipo de superstição. Que nos guarda, que nos protege, que nos abençoa é o nosso Deus. Quer ser abençoado? Adore o nome dele. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título a superstição religiosa. De acordo com o pastor Ezequias Soares, superstição religiosa é um conjunto de crendices sem bases factuais, apoiada na ignorância, do desconhecido e do medo, presente em todas as religiões novas e velhas. Essas crendices, geralmente, são transmitidas de pais para filhos e são nocivas, porque levam a pessoa a depositar sua fé em absurdos, como, por exemplo, galhos de arruda, figas, amuletos, ferraduras de cavalo, pé de coelho. E tem aqueles que não saem da casa antes de ler horóscopo do dia. Ah, mas eu não acredito nessas coisas. Você pode pensar. Entretanto, temos observado muitos jovens cristãos envolvidos com cristais, yoga, incensos, pirâmides, fazem oração para o anjo da guarda, dizendo que não tem nada a ver. Precisamos ainda ficar atentos quanto às estampas de roupas com imagem de mandalas, olho grego, pimenta, crucifixo, cruz de Nero, yin yang, entre outros. Que você esteja alerta e não caia nessas armadilhas do diabo. Professores, presta bem atenção aqui agora.
Talvez, de acordo com o seu tempo, de igreja, você diga: pastor, eu nem conheço esse negócio, nunca ouvi falar nessa cruz, nunca ouvi falar nesse negócio. Meus irmãos, mas seus alunos estão sendo influenciados pela mídia, por tudo isso aqui. Talvez você nem conheça, mas seus alunos, se tiverem celulares, já têm esse conhecimento. Pode até estar utilizando. Daí a necessidade de você conversar, de você perguntar, ver o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Mas nós, enquanto cristãos, não podemos abrir mão daquilo que está escrito. Nós não precisamos de nada para adorar, para chegarmos até a Deus. O véu do templo já se rasgou. Nós temos liberdade para estar com Deus, para conversar com Deus. E o próprio Jesus Cristo, Mateus capítulo 28, versículo 20, mais ou menos isso, vai dizer que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Esta palavra foi dita por Jesus Cristo de Nazaré. Se ele disse que estaria conosco, é porque ele está conosco. E se Deus está em nós, olha, se Cristo prometeu estar conosco todos os momentos, eu vou ter medo de quê? Eu preciso de ferradura para quê? Eu preciso de pé de coelho para quê? Eu preciso de crucifixo para quê? Se eu tenho Cristo Jesus na minha vida. Mas, no entanto, a sociedade, as mídias, as redes sociais estão influenciando os nossos jovens, os nossos juvenis, os nossos adolescentes a aceitarem tais práticas. E nós, enquanto professores, precisamos chamar a atenção e ficar atento para que nenhum dos nossos possa fazer uso de tais superstições religiosas. Concorda ou discorda? Na sua igreja já está tendo alguém dessa forma? Vou falar bem baixo. Já está tendo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: imersão espiritual. O mundo está repleto de pessoas que carecem da doce presença de Jesus em suas vidas, sedentas da palavra de Deus e da obra regeneradora do Espírito Santo. Elas sentem um vazio em suas almas e buscam preenchê-lo a qualquer custo, sem saber que esse vazio só pode ser preenchido por Cristo. Por isso, temos observado um aumento pela busca do aprofundamento da espiritualidade. Cada dia mais cresce o número de pessoas que participam, por exemplo, de rituais chamados de imersão espiritual. Infelizmente, muitos jovens cristãos, influenciados por amizades, acabam se envolvendo com o mundo místico, repleto de pessoas vazias do Espírito Santo, sem conhecimento e fundamentação bíblica necessários para fortalecer a fé cristã. Preste atenção. É notório que muitas pessoas, através das redes sociais, dos influenciadores, têm buscado um grau maior de espiritualidade. Só que, na verdade, esse grau maior, essa imersão, esse crescimento, tem que ser através de Cristo Jesus, da oração, da meditação, da leitura da palavra. É dito que o ser humano tem um vazio dentro dele. E esse vazio que o ser humano tem, ele tenta por diversas vezes preencher com a religião, com superstição, até mesmo com deuses estranhos, com a idolatria. Ou seja, o ser humano tenta preencher esse vazio que tem dentro dele. Alguns pensam que esse vazio é a falta de dinheiro, de um carro, de um celular, de uma casa na praia e assim por diante. Mas, no entanto, muitos destes, quando conseguem tais coisas, eu queria ter tanto um carro, eu não sou feliz porque eu não tenho um carro. Quando consegue um carro, percebe que esse carro não traz a felicidade que ele desejava. Por que isso, pastor? Porque a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, única coisa que pode preencher esse vazio no homem, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que pode preencher o vazio da nossa alma. É Ele que pode trazer paz para o nosso espírito. Logo, todo esse crescimento, toda essa imersão espiritual tem que estar nele.
buscando a Ele, servindo a Ele. Pastor, como é que eu faço para ter esse crescimento, para cair nessa imersão espiritual? Orando, buscando, lendo a palavra. Mas e o que é que os jovens estão fazendo? Não estão orando e não estão lendo a palavra. Que imersão é essa? Que crescimento é esse? Não, pastor, porque a gente fica pulando as palavras. Não adianta. Crescimento espiritual vem através da comunhão com Deus. Oração, jejum e meditação na palavra. Esse sim é a verdadeira imersão espiritual, que tem pessoas querendo se encher da presença, mas não ora, não busca, não jejua e não lê a palavra. Que imersão é essa? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: a nova era, o esoterismo e o ocultismo. Veja só, a nova era tem surgido com nova roupagem nos últimos anos. Ela não é apenas uma ideia ou seita, mas um movimento religioso, filosófico, econômico e político. Sua abrangência é mundial, combinada espiritismo, superstições e astrologia. Todas essas práticas são condenadas pela palavra de Deus. A nova era tem apelado para muitas filosofias que são ensinadas até mesmo nas escolas. A unidade nas religiões pregada atualmente pela sociedade, com origem na nova era, nada mais é do que um objetivo satânico de preparar o mundo para o período da grande tribulação, quando haverá uma religião mundial sob o comando do falso profeta. Louvado seja Deus, porque os genuínos cristãos não estarão mais neste mundo, antes terão sido arrebatados pelo Senhor. Uma grande cilada usada pelo diabo é o marketing de fazer tudo no ocultismo e no esoterismo. Parece inofensivo, divertido e natural. Contudo, na realidade, é um veneno para a mente e para a alma dos seus adeptos. São livros, músicas, estilo de vida que enredam pessoas sem que elas percebam. Saibam que o diabo não vai aparecer com chifres e um garfo na mão, como é retratada pela mitologia. A Bíblia reprova a prática do ocultismo, apontando-o como pecado, por ser uma prática espiritual ligada ao maligno. O ocultismo inclui adivinhação, feitiçaria, sacrifícios, rituais, simpatias, magia, bruxaria, ídolos, leitura de mão, cartas de tarô, búzios, bem como cristais. A Bíblia condena a prática do ocultismo. Por isso, afaste-se das pessoas que seguem essas práticas, conforme bem orienta o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 17. Professores, entendam o seguinte: pastor, o que é a nova era? Nós podemos colocar de uma forma descomplicada que é todo o conjunto de ações, de religiões, de filosofia que está preparando o mundo para receber o anticristo. E a nova era vai estar preparando, colocando as suas ideias, os seus projetos, as suas intenções, preparando o caminho, preparando o mundo para receber o anticristo como seu Senhor, como seu Deus, e assim todos terem uma única religião, que será governada, direcionada pelo falso profeta. Logo, a nova era, existem vários sistemas: ocultismo, leitura de mão, cartas, tarô, magia, ídolos. Tudo isso é para que a humanidade, em especial aqui os juvenis, incentiva a cada um ser um ser espiritual, que tem as suas magias, tem os seus poderes. É por isso que nos desenhos animados e até mesmo nos filmes, os personagens têm poderes dados por uma magia, um ser celestial, um ser maligno que vai dando poder a você, poder da água, poder do mar. Tudo isso incentiva o pensamento dos juvenis, dos jovens, a ter esse poder, essa magia. Isso tem a ver com a nova era, preparar o caminho para o anticristo. Ele só vai surgir na grande tribulação. E eu tenho a certeza que nós,
cristãos em Cristo Jesus, não vamos conhecer o anticristo, vamos conhecer Jesus Cristo, que vai estar nos arrebatando. Depois do arrebatamento, quem quiser ficar aqui, que fique. Eu vou morar no céu. Mas preste atenção, tudo da nova era é para desviar o propósito de Cristo no coração das pessoas, para que as pessoas comecem a acreditar em superstição, em magia, em búzios, leitura da mão, em pacificação, ecumenismo. Tudo isso tem a ver com a nova era. É um novo sistema global, onde o anticristo vai estar reinando. Mas para que ele possa se manifestar, o terreno tem que estar preparado. E quem está preparando o terreno para o anticristo? A nova era. Esse sistema que tem tentado operar nesse mundo. E por que não conseguiu ainda, pastor? Porque a igreja continua aqui, servindo, adorando a Deus. Agora, quando a igreja for embora, quando a igreja for arrebatado, esse sistema vai estar reinando completamente. Por isso, eu espero Cristo Jesus, estou esperando o arrebatamento da igreja. E você, deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eita glória, eu lhe disse, aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, está gostando, entendendo, ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É sim um parceiro. E estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, certificados, ideias de apresentações, simulado, ideias para encerramento do trimestre, ideias de lembranças. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se quiser ser membro, deixa aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa estar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos juvenis. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título: a fé cristã não é superstição. Não confunda a cruz de Cristo com o Cristo da cruz. Posto isso, usar a cruz não como amuleto, mas como símbolo cristão, a fim de identificar a sua fé, não é considerado superstição, mas há quem use a cruz como a forma de idolatria, faz orações diante dela, ou ainda usa para expulsar demônios. Por exemplo, Jesus disse que os demônios seriam expulsos pelo poder que há no nome dele, dando-nos autoridade para isso. Da mesma forma que os hebreus consideravam a presença da Arca da Aliança como garantia de vitória, embora não estivesse andando retamente diante do Senhor. Alguns crentes creem estar protegido de muitos males apenas porque mantém a Bíblia aberta no Salmo 91. Ao agir assim, o cristão transforma sua fé em mera superstição. O crente fiel não precisa de superstição, pois sabe que a sua proteção vem de Deus e da obediência à sua palavra. Presta atenção, Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, mas, no entanto, nenhuma cruz tem o poder. E veja que a cruz de Cristo é símbolo, irmãos, é a ferramenta, é o instrumento que foi utilizado para matar Cristo Jesus.
E tem pessoas que ficam atribuindo a esta cruz, ou uma cruz, o poder, a autoridade, e não tem. Quem tem poder, quem tem autoridade é Cristo Jesus. E nós devemos tomar cuidado para que não venhamos pensar que a cruz tem poder, a cruz tem autoridade. E em nenhum momento da Bíblia Sagrada nós vimos essa missão honrosa, de honraria, de poder, de autoridade sobre a cruz. Nós devemos entender que quem tem poder, quem tem autoridade é Cristo Jesus. Por exemplo, foi até destacado aqui, tem muitos irmãos e irmãs que quando vão expulsar um demônio, quer pegar a própria Bíblia, bater na cabeça do demônio, quer pegar uma cruz, jogar água, nada disso resolve. Quem tem poder, quem tem autoridade é o nome de Jesus. Caso haja necessidade de você expulsar algum demônio, é falar, saia em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Ah, pastor, só isso? Só isso o quê, varão? O nome de Jesus tem poder, tem autoridade. E Jesus nos ensinou assim fazermos. Mas tem gente que acha pouco demais, aí quer inventar jogar água, bater a Bíblia na cabeça, pegar uma cruz. Nada disso resolve. É o nome de Jesus que tem poder para expulsar, para expelir qualquer demônio. Deu para você entender? Converse com seus juvenis, chama a atenção do mesmo, a ter conhecimento. Nós não podemos ser indoutos. Somos pessoas com conhecimento, com maturidade, e assim precisamos exercer a vontade do Senhor. O cristianismo está em você. Somos representantes de Deus em qualquer lugar, e para isso precisamos adquirir conhecimento para termos as atitudes certas, nos momentos certos e nos lugares certos. Mas vamos dar seguimento ao nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: como discernir falso ou verdadeiro? Não podemos deixar de tratar a respeito da importância do discernimento espiritual em nossos dias. Trata-se da habilidade que o Espírito Santo dá ao crente para distinguir a verdade da mentira, o falso do verdadeiro. Deus permitiu o surgimento de falsos profetas e nos alertou que eles continuariam existindo. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. Jesus nos advertiu que nos últimos tempos surgiriam até mesmo falsos cristos, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, de maneira tal que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Os agentes de Satanás podem se transvestir até em anjos de luz, assim como seus mensageiros em ministros de justiça. Portanto, precisamos buscar o discernimento espiritual, o qual pode ser por meio do dom dado pelo Espírito Santo de discernir os espíritos e por meio do conhecimento bíblico profundo. O constante alimento espiritual sólido torna os sentidos do crente exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Daí a importância de estar em comunhão com o Espírito Santo e estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus. Veja só, nós precisamos ter discernimento. É saber se é de Deus ou não é de Deus. Se é verdadeiro, se é falso. Se podemos ou não podemos. Se é de Cristo ou não é de Cristo. Se é de Deus ou não é de Deus. Se é Deus usando ou não é Deus. Precisamos ter o discernimento. E para isso, nós podemos pedir o dom do Espírito Santo. Existe o dom dado pelo Espírito Santo de discernimento de espírito, para assim verificarmos através do dom que Deus nos dá, para sabermos é Deus que está usando ou não é Deus. Aquela língua estranha, é Deus ou não é Deus? Esse ensinamento é de Deus ou não é Deus? Essa pregação, essa palavra, esse dom, esse milagre acontecendo, é Deus ou não é Deus? Isso mesmo, o nosso inimigo, ele tem poder para realizar até mesmo curas. Isso, até mesmo cura, pastor, cura. O nosso inimigo, ele tem poder para isso, para enganar a pessoa.
Imagine só, se você vê uma pessoa realizando uma cura, como é que você fica? Como você trataria essa pessoa que fez sua oração e a pessoa foi curada? Imagine que situação. Mas devemos tomar cuidado, porque nem toda cura, nem todo espírito veio do Senhor. Então, precisamos ter discernimento. Para isso, podemos orar ao Senhor, pedindo o dom de discernimento de espírito. Mas também podemos ter esse discernimento através da palavra de Deus, do conhecimento. Está escrito que o meu povo perece por falta de conhecimento. Veja só, qualquer coisa que venha acontecer na sua igreja, que você venha ver um pregador, um pastor fazendo, qualquer coisa, examina de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz isso, está escrito, como foi colocado. Se aparecer qualquer pessoa, famoso, não famoso, pastor, apóstolo, seja quem for, um anjo aparecer aí, dizendo que trouxe um evangelho novo, uma revelação nova, um complemento da Bíblia, já está escrito que seja anátema, amaldiçoado. Não existe essa possibilidade de ter uma outra revelação. Não precisa revelar nada. Nós que precisamos cumprir com o nosso papel. Então, as pessoas que têm o conhecimento bíblico, ao ver qualquer ação, qualquer comportamento, vai examinar nas Escrituras. Esse padrão é bíblico? É da vontade do Senhor? Deus fala dessa forma? Deus age dessa forma? É Deus ou não? Nós podemos discernir através do conhecimento da palavra se é Deus ou não é Deus e também através do dom de discernimento de espírito. Te pergunto, qual desse você tem? Você tem um dom de discernimento de espírito? Ah, pastor, não tenho. Pronto. Você tem conhecimento da palavra de Deus para julgar qualquer atitude, qualquer comportamento que esteja dentro ou fora das Escrituras? Deixa aqui nos comentários. Eita glória, é bênção pura sem mistura. Quero saber o seguinte, está gostando? Então já se inscreveu no canal, né? Mas vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, presta atenção. Nós estamos lançando o nosso curso Descomplicando a Gestão da EBD. Se você quiser estudar conosco, deixo aqui meu WhatsApp. Na descrição desse vídeo tem o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações referente ao curso Descomplicando a Gestão da EBD. Qualquer pessoa pode fazer para estar aprendendo como gerir uma escola dominical, o que deve ser feito, como deve ser feito. É um curso sensacional. Para mais informações, entre em contato conosco no curso Descomplicando a Gestão da EBD. Vem estudar. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: o que fazemos com o que cremos? Estamos caminhando na contramão dos modismos religiosos e somos convocados pelo Senhor para propagarmos o seu verdadeiro evangelho. Como faremos isso? Primeiramente, o conhecendo intimamente. Você só pode defender o que conhece, não apenas na teoria, mas por experiência pessoal. Portanto, estude muito bem a Bíblia antes de estudar o que as outras pessoas creem. Muitos cometem o erro de buscar a verdade em outras religiões antes mesmo de conhecer com profundidade o Evangelho. Em seguida, é preciso avançar do conhecimento para a prática diária da palavra, a fim de não cair na falácia de que todos os caminhos levam a Deus. Desta forma, lê a Bíblia e procure estudá-la de forma sistemática. Se preciso, peça ajuda aos professores, líderes, irmãos da escola dominical ou até mesmo do seu pastor. Veja só, todo cristão, todo juvenis precisa adquirir conhecimento da palavra de Deus. Tem que ler, estudar, meditar, antes de fazer qualquer outra coisa. Ah, pastor, estou com curiosidade acerca da religião. Você já conhece a Bíblia? Você tem conhecimento teológico? Você tem experiência com Deus? Para se identificar qualquer coisa falsa, primeiro, nós precisamos conhecer aquilo que é verdadeiro. Quando você conhece o verdadeiro, fica fácil identificar o falso. Agora, se você não consegue nem identificar o que é verdadeiro, como é que vai saber aquilo que é falso?
Olha, então primeiro eu tenho conhecimento, eu busco o Senhor, eu tenho comunhão, eu tenho as minhas experiências com Deus. Quando você tem conhecimento e tem experiência, é muito mais fácil você pregar, você anunciar, você divulgar a palavra do Senhor, porque você tem conhecimento e tem experiências com Deus. Quando você for orar, peça a Deus experiência, que você possa ouvir a voz de Deus, que você possa ser direcionado pelo Senhor. Porque quando falarem de Deus, você vai dizer: este eu conheço, este já ouvi a voz, este já me abençoou, este já fez. Porque você teve sua experiência com Deus. Você vai falar igualmente Jó: antigamente eu ouvia falar de Deus, sobre Deus, com relação a Deus, mas agora os meus olhos veem, agora eu conheço a Deus. Então precisamos conhecer, ter intimidade, relacionamento com o Senhor. Por que eu falo isso? Tem muitos jovens, juvenis, até mesmo adultos, que conhecem o Deus da Bíblia, que conhecem o Deus teológico, a teologia, a Bíblia Sagrada, versículos, mas falta aquela experiência com Deus. E que Deus possa nos conceder a oportunidade cada vez mais de adquirirmos essa experiência. Mas como pastor eu vou conseguir experiência com Deus? Lendo a Bíblia, orando ao Senhor, buscando a Ele. Porque a grande intenção de Deus é se revelar a nós. Você sabia disso? Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: compartilhe a razão de sua fé. Temos a responsabilidade de compartilhar a nossa esperança. Jesus Cristo. Não pense que isso é apenas uma opção. Muito além disso, é uma missão dada por Jesus a todos que são seus discípulos. Uma das vantagens que temos por ter nascido nessa geração é de não precisarmos, como Paulo, viajar grandes distâncias para levar as boas novas de salvação aos perdidos. As pessoas necessitadas dessa mensagem não estão longe, mas bem próximas a você, na cidade onde você vive, no local onde você estuda, mora ou até mesmo na internet, com alcance imensurável. Não se preocupe se elas possuem outras crenças, faça a sua parte e o Espírito Santo se encarregará de concluir a dele. João capítulo 16, versículo de número 17. Veja só, quando você tem conhecimento, quando você tem experiência com Deus, o que é que você vai fazer? Anunciar, pregar a palavra, falar de Jesus, contar as suas experiências com Deus. E através disso, vai estar convertendo, convencendo mais pessoas a aceitar o Deus que você adora. Agora, para isso, eu preciso ter conhecimento, experiência e prática. Eu tenho que praticar aquilo que está escrito. Por que eu falo isso? Tem muitas pessoas que têm até conhecimento, mas não pratica. Como é que você conhece a Bíblia, mas não pratica a Bíblia e quer ter comunhão com Deus da Bíblia? Não vai acontecer. Que possamos buscar cada vez mais o Senhor através da leitura, através da oração, do jejum, das nossas experiências com Deus. E que essa comunhão com o Senhor possa nos impulsionar a pregarmos o Evangelho, anunciar a Cristo Jesus. Porque hoje todo mundo consegue pregar o Evangelho sem sair de casa, com as suas redes sociais, com seus status. Mas, no entanto, tem muitas pessoas que só utilizam suas redes sociais, seus status, para ficar dando indireta, piadas. Vigia com esse comportamento, que possamos ser pregadores do Evangelho com todos os meios possíveis. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: há determinados costumes entrando na igreja. Alguns, embora supostamente pautados em textos bíblicos, não passam de superstição. Muitas vezes, interpretações aleatórias ou equivocadas de passagens bíblicas fazem pessoas se desviarem da genuína fé em Cristo, ou ainda adaptarem, segundo a sua conveniência. Creia que Deus pode nos guardar em todas as coisas, sem a necessidade de objetos para nos lembrar disso. O cristão não deve se deixar levar pela manifestação de sinais sobrenaturais, se antes ter a certeza de sua origem.
da importância do discernimento espiritual do crente, dado pelo Espírito Santo, por meio do dom de discernir os espíritos, ou pelo conhecimento bíblico e doutrinário, por meio do estudo das Sagradas Escrituras. Não tem para onde fugir. Vida cristã é vida de leitura, meditação, de prática, de busca ao Senhor. Todo cristão deve buscar a Deus para que ele possa se fortalecer e estar em comunhão com o Senhor, para que Deus possa lhe usar a pregar o Evangelho, para que outras pessoas possam se converter, e assim a igreja cumprir com o seu papel. Será que você, será que nós estamos cumprindo o nosso papel de pregar o Evangelho, tendo experiência com o Senhor, tendo o dom de discernimento de espírito, tendo conhecimento para saber se aquele ensinamento, se aquela pregação, se aquela teoria é bíblica ou não, se agrada o Senhor ou não, que possamos ser despertados cada vez mais a buscarmos e orarmos o Senhor em nome de Jesus. Quero saber o seguinte, você gostou dessa aula? Gostou desse trimestre? Já está inscrito em nosso canal? Se não tiver, chegou o momento. E já quero agradecer a você que é inscrito, você que é membro, você que comenta, você que compartilha. Que Deus continue te abençoando. Toda a honra, toda a glória do crescimento desse canal seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazaré. A Ele toda a nossa gratidão e que Deus esteja te abençoando cada vez mais. E se prepare, se Cristo não voltar, estaremos aqui comentando e colocando também a dinâmica da revista dos juvenis. Mas eu estou esperando o arrebatamento da igreja. E você, deixa aqui nos comentários, por gentileza, a paz do Senhor e até a próxima aula. Lembrando, a dinâmica já está disponível em nosso canal. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.